Boa. É isso aí. E põe do Pablo, não tô zoando. Muito obrigado. É o que eu exato. Muito obrigado. Não, eu tô enchendo o saco, mas assim, é muito bacana ver eu nunca imaginei que o Brasil pudesse ter tantos expoentes da filosofia em voga. Porque É muito louco mesmo. é muito louco, não é, Pondé? É assim, mas você estava brincando imitando o Cortella, então eu vou lhe responder com uma frase que o Cortella costuma falar. Qual dela? Que eu já vi ele falar algumas vezes, estando no mesmo eventos que ele, né? Que é a seguinte: toda vez que o mundo entra em crise, os filósofos se dão bem. Fica bonito isso. E a frase, apesar do seu caráter irônico, ela é historicamente fundamentada. A filosofia em Atenas cresceu quando Atenas se fudeu. Entendi. Quando ela estava em decadência, quando ela perdeu a guerra do Peloponeso para Esparta, certo? Quando a Aí que democracia cresceu a tinha ido coisa. pro saco. Foi aí que a filosofia cresceu. Então, se eu fosse fazer um raciocínio diametralmente oposto, né, e meio irônico, quando fica tudo muito bem, as pessoas ficam meio idiotas. Quando fica ruim, elas começam a ficar mais espertas. Então, quando o mundo está ruim, filósofo nada de braçada. Porque é uma técnica, uma arte, uma prática de você pensar nas coisas de uma forma um pouco mais consistente, distante do senso comum, com mais repertório. Então, normalmente, quando alguém presta atenção no trabalho de um filósofo e entende alguma coisa do que ele faz, ela tem a impressão de que ela ficou um pouco mais inteligente para compreender o mundo. E aí, quando a coisa está ruim, ajuda. Daí ele falar, quando o mundo está mal, os filósofos se dão bem. E na tua opinião, quem que é o grande filósofo que você... Não, vou falar de Brasil. Hoje em dia... Não, hoje em dia não tem um grande filósofo. Hoje em dia não tem. Não tem assim... Na verdade, quando você trabalha com filosofia há muito tempo, profissionalmente, não tem essa coisa de o grande filósofo. Não existe isso. Olavo de Carvalho, você considera um filósofo? Não exatamente. Eu considero um self-made... Um self-made? Um self-made man. Você não o considera um filósofo, Olavo? É assim... Com a quantidade de livros... Isso não significa nada. Não significa nada. Nada. Agora, não há dúvida que o Olavo de Carvalho, ele formou toda uma geração, ele tinha um excelente repertório, ele tinha uma reflexão em política, né? Sem dúvida ele tinha isso. De sociedade, de comportamentos e de movimentos da sociedade. Ele tinha, mas ele tinha todo esse trabalho dele, esse repertório dele, do meu ponto de vista, era excessivamente enviesado ideologicamente. Assim como se eu fosse um intelectual que só pensasse a partir do Marx. Eu também ia ser enviesado que ideologicamente. Eu basicamente posso lhe afirmar categoricamente um dos motivos em que eu tinha um interesse por filosofia, mas quando me deparei com a academia, só falava desse cara, eu enchi o saco, cara. Não, a academia tem vários problemas. Porra, eu falei, cara, não quero saber desse cara aí, velho. Já cansei dele. Todo dia parece uma missa essa porra. Uma das coisas que o Olavo de Carvalho prestou ao país, a alguns jovens, foi a possibilidade de conhecer outras bibliografias. Isso. Né? Ele, de fato, fez esse serviço. De abrir espaço para outras bibliografias diferentes do que tinha na universidade. Ele também apontou o fato que a universidade tinha muita mazela, muita política interna, o que de fato é óbvio, qualquer pessoa que é dentro da universidade conhece isso. Agora, eu tenho a impressão, a opinião de alguém que nunca seguiu o Olavo. Eu li só o livro dele, Imbecil Coletivo, Jardim das Aflições, que são livros dos anos 80, pelo menos eu cheguei até eles no começo dos anos 90, final dos anos 80, alguma coisa assim. Então eu não sou, estou longe. Mas ele era encarado como um filósofo. Ele era. Depois da política, dessa coisa do Brasil, de jogar o cara pra, como é que falam que ele que é terraplanista. Eu não sei se ele é... zoar o cara. Eu não sei se ele é terraplanista. Então. Eu nunca vi ele dizer isso. Mas sim, a impressão que eu tenho é que o Olavo, ele era um self-made intelectual, né? Que não fez carreira acadêmica mainstream, ele não
se diplomou, não fez mestrado, não seguiu a carreira, o código. Tradicional. O código, né? Agora, a impressão que eu tenho é que, à medida que ele foi ficando muito popular e muito militante, do meu ponto de vista, Claro. ele foi, assim, uma linguagem muito ruim. Chula, né? Uns embates, assim, Baixos. quase paranoicos, sabe? E muitas pessoas que se tornaram muito seguidoras dele ficaram muito paranoicos. Então, por exemplo, dizer que no Brasil seria impossível você ter construído um pensamento que não fosse de esquerda sem o Olavo é uma mentira. É uma mentira isso. Isso não significa que o Olavo não tenha formado pessoas com pensamento não de esquerda. Ele formou. Mas dizer que por isso não haveria pessoas que não fossem de esquerda, que não tivessem sido formadas pelo Olavo, é uma mentira empírica. Ele teve muito aluno, né, cara? Teve. Esse cara foi um puta hit, né? Assim, Foi. e Sem tem a dúvida. sua importância. Eu acredito que ele tem a sua importância até pela sua capacidade de absorção de informação. E que é o mais difícil, né, Bola? Você pega uma biblioteca inteira e você tentar difícil, traduzir isso para as Tudo. pessoas é um trabalho de poucas pessoas. eu Tem acho- essa força. Eu acho que a militância dele estragou ele, do meu ponto de vista. Porque eu acho E que eu concordo, de certa militância forma. estraga a intelectual. Porque ele entrou muito aquela figura do ódio, né? Do tipo assim, ódio aos comunistas, ao invés de tentar compreendê-los e tentar, ao invés de xingá-los, ofendê-los e tentar mostrar e trazer pro outro lado do não. Porque né? você Pelo convencimento e não Sim, pelo sim. ataque. Ele Porque eu ficou acho que toda muito- vez que você ataca, você ele ficou estimula muito o outro bravo, lado mais, né? Veja, A crescer. Você tem intelectuais no Brasil, estou lembrando de 2 nomes aqui, entre outros. Por exemplo, o José Guilherme Melchior, né? Que era um intelectual, embaixador, Aham. né, de carreira intelectual, escreveu muitos livros importantes no Brasil, que claramente não era um intelectual de esquerda, apesar que conhecia muito bem Marx e tudo mais. E não era assim. Não ficava xingando todo mundo, mandando tomar no cu, não sei o quê, sabe? Os bosta. Não entrou nessa Seara. linguagem Nessa onda. extremamente agressiva, violenta. Quer ver outro? Um jornalista, Paulo Francis. Esse Paulo cara Francis. aí. Paulo Francis era um grande jornalista, muito acima da média de jornalista, com um repertório infinitamente maior do que a maioria dos jornalistas, que hoje, inclusive, muitos tendem a ter um repertório muito pobre, muito ideologizado, assim, uma coisa muito fraca, muito polarizada. O Paulo Francis era um monstro no ambiente do jornalismo, né? Em termos de repertório, de opiniões duras, marcantes, e não precisou Com degenerar. ironia, né? Às vezes com O ironia. Paulo Francis tinha uma ironia maravilhosa. A ironia, pra né? mim, eu acho que é a grande classe que o cara tem de poder atacar de uma forma sutil. né? E hoje a ironia é super atacada justamente pelo juridicamente correto, né? Tem juridicamente correto também? É uma expressão que eu uso. Juridicamente Não, correto. mas Que é o boa. politicamente correto que tem a bênção de um É o juiz. juridicamente Para tirar seu correto. dinheiro, seu patrimônio, pôr você na cadeia, tomar seu passaporte, condenar você ao silêncio obsequioso.